Olá, boa tarde. Dando continuidade, às nossas reuniões públicas com as palestras públicas do nosso grupo Rita de Cássia, do nosso grupo de estudos no Leblon, Rita de Cássia, e hoje eu estou incumbido de refletir sobre uma parte do Evangelho. É importante a gente lembrar que, enquanto estamos na reunião presencial, muitas vezes nós guardamos silêncio, precisamos guardar silêncio, até em respeito àquele que está ao nosso lado assistindo. E não interrompemos, porque não é possível interromper a palestra na metade, a reflexão está sendo trazida pela metade, e nos concentramos, e é por isso que, inclusive, conseguimos perceber a ambiência da nossa casa. É interessante que nesse momento de pandemia, onde a gente tem feito, desde então a gente está fazendo esse trabalho de maneira remota, onde envolvidos e imbuídos no estudo, na reflexão, na prece, na busca da nossa casa, pelo consolo que ela nos traz, pelo conforto, pelos esclarecimentos. É importante que a gente reflita que dessa maneira online, as paredes do nosso Rita se expandiram. Elas não mais estão limitadas àquelas paredes da Almirante Guilhem, daquele endereço na Almirante Guilhem, no Leblon. Elas estão indo até os nossos lares. E a possibilidade dessa abrangência, daquela ambiência que a gente sente quando está lá, nesse momento é possível sentirmos também em nossas casas. Mas para isso, precisamos reservar o mesmo tempo, reservar a nossa atenção, como se assim estivéssemos no Rita. Aquele horário de estaríamos lá, estaríamos assistindo a palestra, a tomar o passe, e muitas vezes pensamos, e agora eu estou sem receber o passe, estou com dificuldades, porque não recebo o passe. Não tenham dúvidas, meus queridos. Os nossos amigos espirituais, inclusive, têm nos trazido informações de que o trabalho para eles também multiplicou. Eles também não deixam de nos dar assistência. Estão, sim, indo até os nossos lares quando assim nós permitimos e assim nós nos preparamos para percebê-los e melhor absorver aquilo que nos estão trazendo. Então, os passes, sim, estão sendo dados de maneiras diferentes, as bênçãos, os fluidos que necessitamos estão, sim, chegando aos nossos lares. E como fazemos em toda nossa atividade espírita, nós vamos, nesse instante, fazer uma prece, como que de início ao nosso encontro desta tarde. E nos elevamos o pensamento a Jesus, nosso irmão maior, e rogamos: Jesus querido, nos abençoa nesta hora. Possibilita, Senhor, que esses minutos que aqui vamos estar, conectados contigo, através do trabalho mental, do nosso pensamento, do exercício, com todo o apoio, a assistência, o amparo desses amigos espirituais, dos trabalhadores, benfeitores do nosso Rita de Cássia, que nos sustentam, nos orientam e nos intuem. Nessa certeza, Senhor, que sempre estás conosco. Ainda rogamos, pequeninos que somos, nos ajuda nesse instante a estar contigo e a trabalharmos a nossa atenção para melhor recebermos aquilo que nos está sendo preparado. Possibilita, Senhor, que de nossa parte possamos, de uma maneira simples, direta,
mas principalmente inspirados pelo teu amor, que possamos trazer aquilo que necessitamos refletir nestes minutos. E em teu nome, Jesus, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, dos mentores e dirigentes espirituais da nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, que possamos iniciar esse nosso trabalho, esse nosso encontro desta data. Graças a Deus. Bem, como comentei com vocês, me foi proposto estudar alguns itens do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando a gente pega, né, um item como esse, a gente pensa, é fácil refletir, é fácil a gente estudar um item desse e refletir sobre o tema. Tanto falar como se tivéssemos a oportunidade de interagir, também seria muito fácil. Como às vezes a gente diz, quando faz uma leitura, né, está muito claro, não precisa nem de explicações. E eu diria que esse capítulo, em especial esses primeiros itens desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a tendência dessa ideia simplista. Mas quão complexo é para nós. O entendimento pode até ser tranquilo, fácil, mas quando paramos para aproveitar o ensinamento, a reflexão e refletirmos sobre as nossas vidas, sobre os nossos comportamentos, né, sobre a nossa conduta enquanto encarnados, enquanto espíritos, criaturas de Deus e imortais que somos, aí isso aqui mexe, e aí a reflexão termina ficando um pouco mais profunda. Mas, bem, nós vamos estudar os primeiros itens do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Amar o Próximo como a Si Mesmo. A gente ouve isso, a gente diz, isso eu já sei que tem que fazer. Isso todo mundo já sabe que tem que fazer. Fazemos. E os primeiros itens do item 1 a 4, ele tem como subtítulo, um subtítulo até um pouco grande, que é o seguinte: o mandamento maior, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Esses são os itens que nós vamos refletir. E até por ser tão simples, nós vamos fazer a leitura de algumas partes, principalmente a parte no que toca o Evangelho, né, o que está escrito no Evangelho de Jesus. E traz assim, eu acho que essa primeira parte é de Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, lembrando o doutor da lei porque conhecia a fundo, era um estudioso das leis de Moisés, das leis mosaicas, né? Propôs-lhe esta questão para o tentar, para ver se Jesus estava em linha com a lei de Moisés. E diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, e de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então,
É interessante a gente pensar, né? Por que tentar Jesus? Primeiro, porque eles pensavam em pegar Jesus em alguma situação em discordância com o que Moisés já trazia, né? E Jesus não trouxe nada diferente nesse sentido do amar ao próximo. E o amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros, como gostaríamos que os outros nos fizessem, na verdade um pensamento, né? uma dica, uma orientação muito anterior a Jesus, né? Ela decorre, inclusive, como o próprio Jesus coloca, né, de Moisés. Mas antes mesmo de Moisés, já se começava a ouvir sobre essa necessidade de fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 41, intitulada Regra Áurea, que traz exatamente a referência do versículo 39, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele diz assim: incontestavelmente, muitos séculos, hein, antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Aí ele lembra, já diziam os gregos: não façais ao próximo que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendava os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. E aí ele fala profetas, tal. E aí no último parágrafo ele diz assim: com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade nas praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. É interessante quando a gente pensa nisso, né? O exemplo arrasta, o exemplo marca. E Jesus vem trazer esse mandamento, ele vem relembrar esse mandamento, não só nas suas palavras, mas na sua conduta, no seu exemplo, na sua vida enquanto aqui esteve encarnado. Eu vou procurar aqui, vou compartilhar com vocês um poema, né, de Rabindranath Tagore, trazida por uma médium, que é uma médium de Pernambuco, da minha terra, né? E ele traz, né, exatamente um poema lindo, referenciando a Jesus, né, o exemplo de Jesus. Só um instante que eu já acho. E aí, é o seguinte. Desculpe, não vou ter aqui. Não vou ter aqui. Vai ficar para um outro momento eu compartilhar com vocês este poema. Mas é muito lindo quando ele começa a falar
inclusive de outros não ligados até ao judaísmo, né? A Buda, por exemplo, né? E no final ele puxa, de forma muito poética, muito bela, ele puxa sobre Jesus, sobre aquele que encanta, que arrasta, né, a nossa atenção, a nossa emoção, né, para segui-lo, pelo exemplo, pelo amor que Jesus traz na sua vivência. Então, vejam bem, Jesus então reforça esse mandamento, e quando ele diz que está resumido nos dois, é porque está resumido toda a lei, né, está resumida nesses dois mandamentos, e como ele diz, um completa o outro. Não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E enquanto nós amamos o próximo, com certeza estamos amando a Deus. E isso, se a gente perceber, honrar a vosso pai e a vossa mãe, é o amor em movimento. Não pegando os 10 mandamentos, né? Não furtarás. Não furtar por quê? Porque é meu próximo. Eu não posso prejudicar o meu próximo. Eu necessito amá-lo. E assim por diante. Não matareis. Ou seja, porque eu preciso matar, né, um mandamento, ou tem um mandamento como esse, se eu já me é exigido amar o meu próximo? Porque o próximo é qualquer irmão, né? Nós dizemos muito no Pai Nosso, né? Quando na oração que Jesus nos deixou, quando ele faz a referência Pai Nosso, ou seja, Pai, né, único, e nosso. Não é nosso só quem está nesse momento ouvindo, assistindo a essas reflexões, não é só quem está dentro do Rita, não é só quem é cristão, quem é espírita, não. Pai Nosso é abrangente. Então, o próximo é todos aqueles que estão lado a lado conosco. Esses são o nosso próximo. E quando ele coloca, né, aí vamos ao segundo item, que é trazido também no Evangelho de Mateus, e em seguida ele traz o de Lucas. No de Mateus é no 7:12 e no de Lucas 6:31, que diz assim: fazeis aos homens o que gostarias que eles vos fizessem, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E o outro: tratai todos os homens como gostarias que eles vos tratassem. Lucas 6:31. Bom, quando a gente vê essa proposição e vê quando Jesus reforça, né, o mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente tem um pouco do ego, né? Dizer, não, eu tenho que primeiro me amar. Não é separado, né? Da mesma forma que não conseguimos separar o amar a Deus sem amar o próximo, né? Ou amar o próximo sem amar a Deus, não tem como nós amarmos a nós mesmos sem trabalharmos também o amor ao próximo. Exatamente por esse complemento. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, o que é o amar a si mesmo? Né? O que significa o amar a si mesmo? É muito importante a gente tomar cuidado, né, com essa preocupação que às vezes a gente confunde, né, e se torna egoísta, se torna preocupado apenas consigo mesmo. Sim, precisamos estar sempre preocupados conosco, mas preocupados conosco de como estamos alinhados à lei divina. Né? Espíritas que somos, os Espíritos nos trazem no Livro dos Espíritos, se eu não me engano é 614 a pergunta, quando ele fala da lei natural.
A lei natural é a lei de Deus, é a lei divina, né? E nós sofremos quando nos afastamos dela. Ou seja, somos felizes, não sofremos, se estamos alinhados com a lei divina. Então, o amar a si mesmo, se eu me amo, eu quero ser feliz. Eu não quero sofrer, né? Não faz sentido, se eu me amo, sofrer. E como eu trabalho em mim essa possibilidade da felicidade? Tentando, me esforçando para estar em linha com a lei de Deus. E sempre, né, a gente vê nos ensinamentos de Jesus, né, do perdoai para que Deus vos perdoe, né? Na medida que medirdes, serás medido. E às vezes a gente põe isso como sendo um juiz, uma coisa externa. Não, não é externo, é nosso, é da consciência. Então, se é da consciência, exatamente aos poucos vamos internalizando isso, de fazer os outros o que gostaríamos que os outros não fizessem, né? Ainda é muito difícil, às vezes, a gente fazer essa reflexão, né? Pararmos até para buscarmos realmente perceber, será que se eu estivesse na condição, na situação que esse irmão está, eu gostaria de receber isso, né? Estava vendo uma reflexão, eu acho que foi do Décio, ele falando sobre isso, né? Porque é um exercício muito difícil. A gente fala, é ser empatia, ter empatia, né? Mas isso não é tão fácil, porque eu vou me colocar no lugar do outro, mas será que eu consigo me colocar no lugar do outro de maneira plena, né? Realmente total, completa? Ou será que eu vou ser o André no lugar do outro, né? Que a gente tem isso. Se eu fosse fulano, eu faria assim ou assado. Mas se eu fosse com a cabeça, com a cultura, com a vivência, com a condição que eu tive, né, de vida, de cultura, de educação, de formação, de conhecimento religioso, né? Mas fica difícil muitas vezes a gente se colocar no lugar do outro, para perceber, inclusive, as suas dores, as dores que não estão tão expostas, né, como muitas feridas ficam, e a gente tenta, né, o nosso ímpeto é de curá-las, né, mas a gente não consegue fazer de forma ainda tão integral esse esforço. Mas precisamos porque exatamente esse amar o próximo como a si mesmo é na medida que eu me entendo, na medida que eu percebo que eu preciso estar alinhado com a lei de amor, de justiça, de caridade, né? Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 351, é um livro que é trazido perguntas para Emmanuel, né? E a pergunta 351 questiona o seguinte: como entender o amor a nós mesmos segundo a fórmula do Evangelho? E Emmanuel responde: o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de auto-adoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em obediência às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre
que é Jesus Cristo. Quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma. Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor a nós mesmos, conscientes de que todo o bem conseguido por nós, em proveito do próximo, vejam que não tem como separar, não é senão o bem de nossa própria alma. Em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus. Então, vejam que não tem como. Jesus trouxe uma lei de colaboração, veio reforçar uma necessidade da lei de colaboração. E, na verdade, Jesus expande, por isso que é o maior mandamento, e o segundo, que é tão grande quanto esse, que é o amar o próximo, ele abrange toda a lei, inclusive o amar os inimigos, a ser indulgente. Então, é importante que a gente entenda isso. A outra parte que traz do Novo Testamento está em Mateus 18, 23 a 35. Mas essa eu vou resumir. Jesus conta a parábola, conta uma história de que um homem que devia certa quantia a um grande senhor, pego, cobrado por esse senhor, e aí ele se ajoelha, pede e tal, e insiste, pede perdão, pede um pouco de paciência. E aquele senhor, com compaixão, tem misericórdia daquele homem e perdoa as dívidas. E aquele homem, aquele servidor, sai dali e na porta. Isso é o que a gente faz, tá? Isso é o reflexo do que ainda nós fazemos. Na porta mesmo, ele encontra um devedor seu e pega o homem pela goela, tal, e olha, você tem que me pagar, você vai me pagar, tal. E o homem faz o mesmo pedido a ele: tende um pouco de paciência que eu vou te restituir o que eu te devo. E aí ele, mesmo assim, não, e manda botar o homem na prisão, até para que o homem fique na prisão até pagar. E aí os outros companheiros, vão aflitos comentar com aquele senhor, e o senhor chama aquele servidor e diz: servo infiel, se eu te perdoei a dívida, tu também estavas na necessidade de perdoar. E, às vezes, quando a gente ouve essa parábola, a gente associa somente no viés do perdão. E, na verdade, ele está inserido aí porque precisamos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. E, às vezes, acontece exatamente dessa forma. A gente recebe antes e, ainda assim, não faz aos outros aquilo que a gente está recebendo. É muito interessante quando a gente estuda nessa possibilidade da reflexão, quando fazemos a reflexão para nós mesmos, aquilo que eu comentei. Todo mundo sabe que tem que amar o próximo, ponto. Mas é importante que a gente faça essa reflexão considerando considerando essa necessidade de que precisamos fazer, vamos querer que os outros façam com a gente. Então, sempre nessa nuance. Também Emmanuel, eu gosto muito de Emmanuel nas reflexões evangélicas, e nessa série do Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, tal, ele é muito rico nesse sentido, quando ele, inclusive, pega trechos do Evangelho e faz a reflexão em cima.
Também no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 20, ele coloca aqui o companheiro, que está baseado também num desses versículos que a gente colocou. E coloca: em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho, no caminho denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam. E às vezes a gente coloca, né? Eleva os que te rodeiam. Eu gosto de pensar, porque a gente sempre, quando coloca assim, parece que então somos superiores. Na verdade, o outro nos incomoda de alguma maneira. Claro, tem coisas que são muito contundentes, né, com relação a atitudes de perdão, de indulgência, de amor, né? Mas tem coisas que são tão leves, né, e que às vezes a gente se julga maior, mais bondoso, mais indulgente, mais generoso, e que, na verdade, o outro, né, é a possibilidade do trabalho com o outro, de aprender com o outro, que nos elevamos, e não no que nós elevemos aqueles que nos rodeiam. É o esforço que temos que fazer, mas lembrando que a gente eleva os que nos rodeiam, amando, servindo. Bem, essa parte é suficiente com esse ponto, com relação a esse detalhe, né, do livro sobre a necessidade do outro, a necessidade de fazermos os outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E não é pensando apenas na recompensa. Nós precisamos, de fato, trabalhar em nós essa alegria de servir. Isso me lembra uma oradora espírita aqui do Rio de Janeiro, Ana Guimarães. E a Ana, eu escutei muito a Ana em congressos espíritas em Recife, né, no Foresp, no Fórum de Debates Espíritas, né, de Pernambuco, e também num encontro que era proporcionado pelo Conselho Estadual de Espiritismo. E eu lembro de uma história que me marcou, uma coisa simples, tola, mas que me marcou bastante, né? E que eu acho que tem um viés, né, de certa forma, com esse tema, com esse assunto do amar o próximo como a si mesmo, principalmente esse a si mesmo, que é a necessidade também de nos conhecermos, nos trabalharmos, o orar e vigiar, que a gente leu, né, na lição trazida por Emmanuel, na pergunta respondida por Emmanuel no Consolador, e que diz assim que tinha um determinado homem simples, muito simples, que frequentava um centro espírita, e que ele, simples, analfabeto, né, era um centro muito pequeno, muito pobre mesmo, né? E esse senhor, ele chegava cedo no pequeno espaço que era o centro espírita. Ele chegava cedo, ele varria o salão, né, onde eram feitas reuniões públicas, né, ele botava água na mesa, ao sair ele era o último, porque aí limpava também o centro antes de sair. E seu filho, né, ele o acompanhava, né, e teve a oportunidade de estudar tal, e quando ele chegava em casa, ele pedia para o filho abrir o Evangelho. Só que a única lição que ele pedia que o filho lesse era a lição do homem de bem. E o filho lia a lição do homem de bem.
Passou-se os anos, tal, e o homem de bem. Ele só, quando abria, passava toda semana, Evangelho no lar, o homem de bem. O homem de bem. Chegou ao ponto, já por conta da idade e tal, ele já estava muito debilitado e foi internado, o livro já marcado, né, o Evangelho dele já. E aí ele pede para o filho levar o Evangelho para o hospital. E lógico que ele pede ao filho para ler o homem de bem. E o filho nunca tinha questionado o pai sobre isso. Meu pai, por que essa lição? E ele diz, é para eu tentar gravar na minha consciência, no meu cérebro, né, no meu entendimento e no meu coração, para que eu possa, mais à frente, poder ser de fato um homem de bem. E aí lembramos dessa história quando estávamos estudando e pegamos novamente o texto. E aí alguns pontos que estão alinhados com esse amar a si mesmo. Né? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Em todas as circunstâncias. É tão interessante quando a gente lê essa reflexão, porque não é é quando está com pró, é só em tal ou qual situação. Né? É interessante que alguns refletem, é muito fácil ser espírita, cristão, dentro do templo espírita. Né? Mas saiu, a gente precisa honrar aquilo que a gente já sabe. Não é honrar a doutrina, a casa, não. Honrar aquilo que a gente já sabe. Né? Se responsabilizar por aquilo que já está nas nossas consciências. Então, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem, com palavras malévolas, que fere com seu orgulho o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo. Perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não vou mais, tem alguns pouquinhos itens, mas acho que isso já é suficiente para a nossa reflexão, para que sejamos homens de bem, para que a gente busque esse exercício. E quando a gente fala em amor, é interessante a gente pensar no amor materno, que é um amor que a gente percebe, né, talvez o mais próximo do amor ideal, né, que precisamos ter para com todos. Quando a gente vê um amor, de certa forma, até incondicional aos filhos. Claro,
Hoje, nos dias atuais, não só as mães, mas os pais também demonstram todo esse amor, né? Mas ainda assim, nós sabemos o quão é diferente, né? O quão tem uma certa doçura, uma certa amabilidade, um certo grau de proteção amorosa. Não é proteção física, é de amparo amoroso. Né? É um pouco diferente da proteção física. E como não lembrar, né, quando falamos em amor de mãe, como não lembrar da nossa querida Maria de Nazaré? Né? Existe uma lição do livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, que o último capítulo ele traz sobre Maria, né, e fala que Maria nos últimos dias esteve com João, como é de conhecimento de todos, e que se dedicava a aqueles que chegavam à casa, de acolher, de dar uma palavra, um alento, um carinho, né, ou a esmola física, se necessário, se dispusesse disso. E fala que Maria, nos últimos momentos, né, ele conta uma situação de Jesus chegando, se apresentando a ela. É muito bonita essa lição. Procurem no livro Boa Nova. Tá? A última lição, Maria, intitulada Maria. E aí Jesus coloca para ela faz menção em se ajoelhar aos pés de Jesus e Jesus segura, não. É Jesus que se ajoelha, né, que segura as suas mãos, né, e diz para ela, sim, minha mãe, sou eu, venham buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E isso foi durante a noite. No dia seguinte, Maria ainda está no processo do desenlace, né? Quando chegam João, chegam os demais amigos da redondeza, e aí conta que quando ela está se desligando, né? Aquele grupo de espíritos elevados, aquele grupo de anjos que a esperavam, né, para esse momento, né, de deixar o corpo físico, Maria pensando, vou ao encontro de Jesus agora, que eu sei que ele me espera. Mas ela lembra que teve notícias de cristãos que estavam no sofrimento, que estavam sendo aprisionados, que estavam sendo jogados às feras, que estavam sendo sacrificados pelos simples fatos de seguir o Evangelho de Jesus. E ela pede autorização, preciso vê-los, e vai, com aquele carinho de mãe, vai até as prisões de Roma, né, onde encontra vários dos cristãos aprisionados e se compadece com aquela situação, né, querendo fazer algo, e aí ela lembra, preciso dar alegria. Pensa até, vou tentar a liberdade deles. E aí o que é a liberdade? Deixa eu ver se eu pego aqui a frase. Bom, não vou encontrar agora que eu não deixei marcado certinho. Que possuía para lhes dar. Deveria suplicar a Deus para lhes dar a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave, todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. E aí ela, o que faço? Então, roga ao céu essa possibilidade de ajudar com alegria. E chega ao ouvido de uma das filhas, né? De uma daquelas que estava encarcerada, e diz, canta, minha filha, tenhamos bom ânimo.
convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E aquela jovem, como que envolvida, extasiada com aquele carinho de mãe, ela começa a cantar um hino. E logo em seguida os outros a acompanham, aliviando as dores daquele momento que estão passando. E assim Maria se despede e segue para continuidade, né? Não vai para o céu para ficar no descanso, não. Para continuidade nesse trabalho de mãe. Por isso temos Maria como nossa Mãe Santíssima, como nossa Mãe de todos nós, como uma representação do amor materno, que é ainda o que chega muito próximo, né? Ou que podemos, né, mirar, mas não de maneira egoística, apenas para o filho, mas o tipo de amor que possamos trabalhar para que sejamos homens de bem, espíritos de bem, e assim amarmos incondicionalmente a todos os nossos irmãos diante do Pai nosso. E é assim, meus queridos, que chegamos ao final da nossa reflexão nessa véspera do Dia das Mães. Por isso que buscamos finalizar lembrando de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e é a ela que rogamos agora, na nossa prece final, que nos envolva em seu colo, que possa abençoar esse momento, as reflexões que nós acabamos de fazer, de ouvir, que possa alimentar no nosso coração, o nosso espírito, para melhor estarmos mais próximo de Ti, Senhora Maria. De Ti, de todas essas mães que fazem o nosso planeta multiplicar, que dão a oportunidade da chegada de nós todos, filhos encarnados. Abençoa, Maria, a cada coração materno. Abençoa em especial aqueles corações aflitos onde estão vendo seus filhos, muitas vezes, não numa cruz injusta, mas equivocados, em caminhos transviados, em caminhos difíceis, mas que possam ser auxiliados também, Senhor, que possam iluminar essas mães para alcançar os seus filhos com seus carinhos, com seus conselhos, e assim conduzi-los ao caminho do bem. Ó Maria, abençoa todos nós, filhos que somos, de nossas mães e de Ti, Mãe querida. Deus nos abençoe. Feliz Dia das Mães a todas as mães.